Fala galera, aqui é o Gabriel e vamos continuar falando do filme do Flash, porque vocês sabem, é um filme da DC, e por ser um filme da DC, tem que ter a sua polêmica. Toda semana vai ter a sua polêmica, se não fosse da DC não ia ter polêmica. E a polêmica da vez envolve a ausência total do Flash Grant Gustin no filme do Flash. E isso se originou um super debate nas redes sociais se o filme do Flash deveria ter encontrado um espaço para homenagear o Flash Grant Gustin. Afinal, ele foi o Flash por 9 anos. E essa polêmica foi tão grande que chegou até no Andy Muschietti, que falou sobre a ausência do Grant Gustin. Então assim, tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar com a polêmica envolvendo o Flash Grant Gustin. Eu diria que toda essa polêmica do Flash Grant Gustin começou lá no crossover da Crise nas Infinitas Terras, quando o Flash Ezra Miller apareceu na série do Flash Grant Gustin. E a gente viu pela primeira vez um crossover de multiverso que envolvia TV e filme. Cara, aquele dia foi muito louco. A gente fez as teorias, a gente começou a imaginar qual que seria o futuro da DC. Agora que filme e série tá tipo todo mundo junto. E por causa desse primeiro crossover, eu acho que ficou muito no imaginário das pessoas que iria acontecer meio que o oposto. O Flash Grant Gustin aparecendo no filme do Flash. Com certeza, para os muitos fãs da série do Flash, esse era o tipo sonho máximo. Até porque a série do Flash iria terminar esse ano. Ele deixou já de ser o Flash, a série tá terminando, ele tá nos últimos episódios. Então, no filme, seria a oportunidade perfeita para ele ter um cameo, e o cameo do filme ser o momento final dele. Eu acredito que muitas pessoas sonhavam com isso. Só que à medida que o filme do Flash foi se desenvolvendo, a gente teve as gravações, nunca teve uma informação vazada ou alguém dizendo alguma coisa de que o Grant Gustin tinha gravado uma cena para aparecer no filme do Flash. E aí, lentamente, né, esse hype, esse sonho de ver esse crossover num filme, ele foi murchando. Foi diminuindo, até que chegou no momento que estava muito na cara que o Flash Grant Gustin não iria aparecer no filme. E isso foi principalmente quando a gente descobriu que iria ter 2 Flashes Ezra Miller. Tava na cara que a gente iria ver um filme do Flash que era um pouco diferente, envolvendo o multiverso, do que, por exemplo, Sem Volta Pra Casa, que teve 3 Homens-Aranha com 3 atores diferentes. O filme do Flash iria fazer diferente, mostrando 2 Flashes, mas sendo o mesmo ator. Só que assim, ao mesmo tempo que a gente sabia que era, tipo, praticamente impossível do Grant Gustin aparecer no filme, com um papel relevante, com falas e tudo mais, muitas pessoas, inclusive eu, nutriam a esperança de ver o Flash Grant Gustin na tal das bolhas de cameos que irão aparecer no filme. Porque nessas bolhas vai aparecer todo tipo de cameo da história da DC. Estão dizendo que o Superman George Reeves vai aparecer. Linda Carter, Mulher Maravilha, estão dizendo que também pode aparecer. E até mesmo Superman Nicolas Cage. Então ficou muito claro pro pessoal que nessas bolhas aí que a gente vai ver na Força da Aceleração, vai ter imagem de arquivo que já foi filmado do passado da história da DC, e vai ter coisas novas, como esse negócio do Superman Nicolas Cage. Então, pelo menos na minha cabeça, eu pensei, ok, o Flash Grant Gustin não vai aparecer na história e tudo mais. Entendo completamente ele não aparecer com um cameo envolvendo a parte da história. Mas eu pensei que ele iria aparecer nessas bolhas aí. Porque se nas próprias bolhas vão aparecer imagens que já existem, o pessoal tem o arquivo lá, por que não se dar ao luxo de não colocar o Flash? E é aí que entra a declaração do Andy Muschietti. Porque perguntaram pra ele, né, e o Flash Grant Gustin? E ele disse, né, que ele queria muito colocar, mas que ele não encontrou espaço pra colocar no filme. E daí assim, eu tô tentando entender essa frase dele. Como assim não teve espaço? Mas teve espaço pro Superman Nicolas Cage, mas não tem espaço pro Grant Gustin, que foi Flash por 9 anos. E sendo que não é nenhum problema de agenda, não é um problema assim, mas tem que chamar o cara pra gravar aqui. Não, velho, porque vocês podem pegar uma imagem da série. Gente, Titãs, no episódio do Mutano da semana passada, conseguiu colocar o Flash Grant Gustin ali do jeito mais aleatório, com CGI horrível, mas deram jeito de colocar. E foi com uma imagem que já existia, uma imagem de arquivo, da série do Flash. Como que não tem espaço? Óbvio que tem espaço. E é aí que eu acho que começa a ficar muito estranho esse papo do porquê que ele não entrou. Porque assim, tem a informação que tá circulando aí no Reddit, no Twitter,
que tem um cameo de alguém da série do Flash, que é o Ted Sears. Sabe, o cara que era o Jay Garrick lá, o Zoom também. Então só eu fiquei muito confuso. Vamos colocar o cameo do Ted Sears, que tá na série do Flash, que ninguém sabe quem é. Assim, ó, eu só fui lembrar de Ted Sears depois que eu pesquisei o nome dele no Google, porque eu não lembrava. E aí colocam o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante da série do Flash e não colocam o protagonista? Assim, ó, eu realmente queria entender a explicação de verdade. Porque assim, eu não consigo comprar essa história de que não teve espaço. Daí tem duas possibilidades. Ou estão mentindo e de fato tem um cameo do Flash Grant Gustin que é super secreto e ninguém sabe ainda. E eles estão fazendo um joguinho pra surpreender todo mundo numa cena, sei lá, pós-crédito, ou no meio do filme aleatoriamente ali. O que com certeza seria bem legal. Só que assim, eu até queria que eles estivessem mentindo. Só que não me parece que eles estão mentindo. Me parece que eles estão sendo sinceros. Eles estão justificando, dizendo que não tiveram espaço. Ah, Gabriel, mas é só um framezinho no background ali, por que você se importa com isso? Assim, ó, de verdade, eu não me importo no ponto de vista da minha experiência que eu vou ter com o filme. Não vai mudar nada o que eu vou assistir com o filme. Só que assim, eu também fico pensando um pouco na concepção do cameo. Porque a ideia do cameo original foi sempre fazer uma homenagem. Ah, vamos colocar esse cara aqui porque a gente, né, respeita, a gente gosta desse cara, a gente quer colocar ele ali porque a gente tem um carinho por ele. E sempre foi essa a ideia original do cameo. À medida que o tempo foi passando, o cameo virou uma parada comercial. Vamos colocar esse cameo aqui, porque vai fazer fanservice, os canais no YouTube vão fazer vídeo, vão fazer não sei o que, milhões de teorias em cima disso, vamos gerar buzz, views em cima disso, vai todo mundo gerar uma cultura em cima disso, e aí se criou a cultura, né, do cameo, do fanservice e tudo mais. O que é ruim, se perdeu o propósito original do fanservice. Porque hoje não é um fanservice genuíno, é uma parada estudada. Estudado pra ver calibradamente o que vai gerar mais buzz. E eu acho que assim, ó, se você tá fazendo um filme do Flash, que ele viaja pelo multiverso, tem um monte de homenagem da DC em bolhas com imagens de arquivo, você nem precisa gravar, é só você entrar no escritório lá do arquivo da DC e pegar o vídeo lá. O esforço é muito pequeno. Simplesmente não entra na minha cabeça você não querer prestar uma homenagem do cara que mais fez Flash, né, por 9 anos na história da DC, mesmo que seja num framezinho aleatório no background. Porque eles encontraram espaço pra colocar o Superman e o Nicolas Cage. Por que eles conseguiram encontrar o espaço pro Superman e o Nicolas Cage? Porque é o Nicolas Cage, porque o Superman vai gerar um buzz maior, sabe? O Flash Grant Gustin, o Flash Grant Gustin tá ali, ninguém se importa com o Flash Grant Gustin. Mas como assim? A série é ruim. Isso é um papo que eu também já vi na internet. Mas a série é ruim, ninguém se importa. Dane-se que a série é ruim. A série tá muito ruim, é verdade. Mas não é sobre ser bom ou ser ruim, sabe? É sobre reconhecer a história do personagem. Ele foi o Flash por 9 anos, ninguém mais foi Flash por mais tempo do que ele. Junto com o John Wesley Shipp ali, que também não tá no filme. Que eles conseguiram colocar os dois, né? Também é tão absurdo quanto o Grant Gustin. E, gente, é o filme do Flash. A prioridade dos cameos deveria se envolver os Flashes. Não o Arif do Superman que não aconteceu, sabe? Não consigo entender isso. E eu também fico pensando, pô, no Grant Gustin. O cara foi o Flash por 9 anos, aguentou essa série por 9 anos, foi ali, gravou tudo. Quando o pessoal queria fazer o crossover do Ezra Miller na série do Flash, o pessoal da série do Flash abraçou toda a ideia, fez um mega esforço, gravou sem ninguém ficar sabendo, um mega segredo de operação, eles fizeram todo o esforço e colocaram ali. Sabe, fica parecendo muita má vontade. Eu não quero me misturar com essas coisas de CW aí, que todo mundo diz que é ruim. Não quero vincular meu produto com CW. Pô, velho, eu sou o maior crítico de CW aqui. Maior. E eu digo pra vocês, a CW faz parte da história da DC. Se um dia forem fazer um crossover de, sei lá, todos os Supermans que já aconteceram, você vai ter que fazer uma homenagem pro Tom Welling. Ele foi Superman por 10 anos e talvez por uma geração ele seja até mais importante, assim, em termos de nostalgia, do que muitas pessoas têm pelo Superman Christopher Reeve. Porque ele tava lá todo dia, na quarta, na quinta-feira, na Warner Channel. O pessoal assistia de noite, toda semana, por 10 anos. Eu simplesmente não consigo entender. Eu até tava conversando com o Marcelo e ele daí disse que talvez seja uma questão burocrática. De que talvez o Grant Gustin, como não tem um contrato com a Warner, não poderiam usar a imagem dele no filme. Pô, mas se for alguma parada assim, uma questão burocrática, alguma coisa contratual, cara, é pior ainda, é uma bagunça ainda maior. Porque assim, ó, você não coloca por uma questão burocrática. E daí você não faz homenagem pro ator, que seria merecida, e você ainda frustra os fãs.
por uma questão burocrática. Então, assim, eu não sei o que é pior. Não colocar por uma questão burocrática ou não colocar porque você não quis. Porque você não encontrou espaço. Sendo que você encontrou espaço pro Ted Sears, que tá na série do Flash. Curiosamente, o Ted Sears participou agora de uma animação da DC, então talvez ele tenha um contrato com a DC. E aí você começa a pensar, tá, mas será que é porque eles têm contrato mesmo? E olha, se não apareceu por conta de contrato, não dá. É inadmissível, inadmissível. Não é como se o próprio Grant Gustin não ia assinar um termo liberando pra usar a imagem dele, caso perguntassem. Ou mesmo a CW. Pô, a CW aceitaria migalhas, já tá no vermelho, aceita 10 mil por quê? Aceito! Pergunta também se dá pra usar a imagem dele. Esse tipo de coisa eu fico muito bravo com a Warner, que é de não valorizar a própria história dela. Toda a história dela. E não só alguns pedaços da história, a história toda. Todo mundo que participou dentro da construção da história do Flash, principalmente do Flash, é importante. Ainda mais o Grant Gustin e o John Wesley Shipp. Ah, Gabriel, mas tem a possibilidade do próprio Grant Gustin não ter aceito o convite. É assim, eu também tinha pensado nessa possibilidade, deles terem feito o convite dele participar e o Grant Gustin, seja lá por qual motivo, ter recusado. Só que daí, bem, não condiz com a entrevista que o próprio Grant Gustin deu e também não justificaria o John Wesley Shipp não ter aparecido. Talvez não querer, seja lá por qual for o motivo, talvez, mas os dois eu acho bem mais complicado. Mas se de fato acontecer alguma parada assim, deles terem feito o convite e ele não ter aceitado, e eles não querem revelar o porquê, deixar tudo meio nos bastidores e a gente nunca ficar sabendo, bem, daí não é culpa de ninguém. Só que o ponto é que tudo indica que ele queria participar. Você vê ali o Instagram dele, ele fez uns 300 vídeos do último dia de gravação do Flash, colocou a roupa do Flash ali no armário pra guardar, fez todo um negócio. E, pô, eu não sei, eu sinto que toda essa dedicação, toda essa paixão aí, poderia ter sido recompensada com um cameo. Eu vejo que as pessoas têm muito hate com a série do Flash porque é ruim. Mas isso não tem nada a ver com o cara, sabe? O cara tava ali, culpa não é dele que eles não tinham orçamento, sabe? Mas isso não quer dizer que o legado dele como personagem não importa. Porque importa, importa demais. E o que me deixa chateado é que me parece muita má vontade com o cara lá que fez o Flash por 9, 10 anos. Só que quando você tem má vontade com uma pessoa que ficou tanto tempo fazendo o Flash, num filme sobre o Flash, fica realmente parecendo que você tá esquecendo a história. E assim, eu não acho que ele deveria ter entrado no filme pra ter uma grande participação na história, nem nada disso. Mas é só que a gente tá olhando nesse contexto muito específico de que vai ter um monte de cameo pra fazer homenagem à história da DC. E como é que você não faz a homenagem pro Flash mais conhecido que tem em live action? Que é ele. Goste você ou não goste, porque eu acho a série do Flash muito ruim ultimamente, mas eu tenho muito carinho por ela. Mas não dá, nesse contexto de 300 bolhas numa força de aceleração, 300 homenagens para 300 coisas diferentes, inclusive para coisas que são what if dentro do cenário da DC, como esse negócio do Superman e Nicolas Cage, e não cogitar em ter uma bolha perdida do Flash por 2 segundos ali. A única coisa que eu consigo pensar é ou uma vontade, ou não querem se misturar com esse pessoal da CW, toda essa arrogância de CW, coisa do passado, sempre falaram mal, não sei, não quero misturar. Ou uma questão contratual. E seja lá qual for a razão que levou eles a não colocar, eu não entendo. Simplesmente não entendo. E agora é torcer que eles estejam mentindo e de fato tenha uma outra coisa ali perdida em algum lugar pra você olhar e dizer que ele apareceu. Mas olha, se eu fosse o Grant Gustin, eu ia estar muito bravo. Principalmente depois de saber que o coadjuvante do coadjuvante, que ninguém lembra o nome, Ted Sears, apareceu no filme e o protagonista não. O cara não tem justificativa. Você já abriu o precedente de colocar alguém na série. E aí você coloca o Flash que, tipo, ninguém lembra. Que não é nem o Flash mais icônico da série. Podiam ter colocado 300 outros Flash, mas daí tem que colocar ele. Mas enfim, isso daqui é só a minha opinião, tá, gente? Se você acha que o Flash Grant Gustin não tinha que aparecer, comenta aí. Se vocês acham que é um exagero pra um cameo de 2 segundos, tudo bem, eu também entendo. O Marcelo também acha isso. Marcelo acha que é estresse. Eu vejo o contrário, eu vejo que é uma questão de respeitar a história do personagem. O ator fez o personagem por 9 anos, não reconhecer ele dentro de 500 cameos que você já tá fazendo, eu acho, sinceramente, que tem que respeitar um pouquinho mais a história, né, do que passou, o quanto que eles conseguiram fazer pelo Flash, porque são muitas pessoas que criticam, mas a série fez muita coisa boa pro Flash, principalmente popularizar o personagem. Mas enfim, isso aqui é só a minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC.
E esse foi o vídeo sobre a polêmica envolvendo Flash Grant Gustin. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.